que é uma história fantástica, né? Papai veio o seguinte, papai lá não tinha escola de odontologia, faculdade de Luiz odontologia. da França Canuto. Luiz de França Canuto, De França exatamente. Aí ele veio estudar em Recife. E naquela época tem a história seguinte, meu avô tinha grana, mas vai lá e se vira. Né? Vai para lá e se vira, meu filho. Então ele veio, trabalhou um ano, eu acho, no Greto Oeste, que era a antiga rede ferroviária, se destacou, porque ele, para trabalhar, ele jogava. Para ganhar aquele emprego, ele jogava pelo time. E se destacou e o Santa Cruz contratou. E naquela época, o tipo do amadorismo era profissionalismo marrom, o amadorismo marrom, assim. Então, papai, em compensação por jogar no Santa Cruz, o Santa Cruz pagava a pensão dele na rua Gervásio Pires, entendeu? Na Boa Vista, o bairro da Boa Vista. Isso aqui, não aqui pertinho. Pensão, nessa pensão. E aí acontece uma coisa muito interessante. Papai que firma amizades sólidas, positivas, inesquecíveis com as pessoas que moravam na pensão. E essa pensão, eu diria que é histórica, porque moravam lá com o papai, chacrinha, tocando bateria, como músico. Tocava principalmente nos navios que vinham aqui fazer baile para a sociedade pernambucana. Morava Capiba, Fernando Lobo e uma família que chegou corrida de João Pessoa, que era uma senhora mãe, e os 2 filhos, Saulo e Ariano Suassuna. Isso tudo morando na minha pensão. Imagina. Viraram grandes amigos. Papai tinha uma relação com Ariano Suassuna muito grande. Pepe é uma história que vale a pena registrar. A minha amizade era tão grande que meu irmão veio estudar em sociologia. Primeira aula com Ariano Suassuna. Ariano Suassuna fez chamada. Antônio, presente. Papai chegou do Claudinho, diz, Cláudio Henrique Ascioli Canuto, diz, presente. Ele disse, menino, tu és da onde? Eu sou de Maceió, Alagoas. Disse, tu és o que de Lula? Meu pai era Luiz, né? Aí ele chamava de Lula. Ele disse, eu sou filho. Ele disse, é bom que todo mundo aqui fique sabendo que você já está passado. Você vê o nível da amizade. Aí vê também a genialidade do Ariano Suassuna. Mas tu és filho de Lula. Não vai me decepcionar, não. Né? Resultado, meu irmão foi um dos melhores alunos dele, foi indicado por ele para Sorbonne. Mas vamos voltar no Santa Cruz. Né? Aí papai jogou no Santa Cruz, se destacou, chegou naquela época a ser sondado pelo Vasco da Gama. Daí eu entendo perfeitamente porque que minha família toda, Santa Cruz, eu não entendia bem o negócio do Vasco. Aí papai tem a história. Foi a sondagem que fez do Vasco, papai se empolgou com esse negócio. Naquela época, você ser chamado pelo São Cristóvão, pelo Canto do Rio, já era uma coisa extraordinária, né? Então, aí papai não. Papai voltou para Alagoas, foi ser dentista em Palmeira dos Índios, né, jogou pelo CCE, o maior goleiro da história do CCE. Né? Quando foi para Maceió, ele ocupou durante o tempo o mandato tampão na federação. E eu era fascinado com futebol já, né? Muito, muito, muito. Então eu ia todo dia, eu era o que eu chamava peru de federação, né? Todo dia lá. Tá? Aí eu sabia tudo, sabia o jogador que foi contratado, a idade, o uniforme, o terceiro uniforme do Pededense, sabia tudo. Aí Dona Esté, que era secretária, sabe que nesse lugar que manda é a secretária, né? Ou o secretário. Aí disse, olha, ô Márcio, tem aqui um permanente. Permanente é o credencial. Você está aqui terminando a temporada, o campeonato, ninguém vem buscar. Não quer não? Rapaz, o cara não queria um permanente para estar vendo todo jogo de graça. E no meio da fofoca, ali não era pista. É tudo que o cara sonha. Isso eu tinha, o quê? 15, 16 anos. Peguei o permanente. Aí quando eu fui lá, entrar num campo, o cara disse, mas vem cá, tu é jornalista mesmo? Era um menino e não era, né? Se sou, você não está vendo aí permanente? Mas eu me senti muito mal. Certo. Aí eu voltei, fui na esquina, comprei um caderno, comprei uma caneta, fui pro jogo, anotei a resenha e levei pro jornal. Quando saiu publicado no jornal, eu fiquei encantado. Porra, eu já adorava, já acompanhava tudo que era jornal, tudo que era resenha todo dia. Oxe, aí comecei, com um mês eu fazia já uma página, não fazia uma nota. Aí eu não tinha dinheiro para ir para todos aqueles jogos, né? A minha mesada era curta. Aí fui falar com o dono, disse, olha, eu queria ver se me ajuda pelo menos antes. Aqui não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro, não. Aí era um trabalho voluntário, né? Voluntário, mas era demais já, né? Eu já fazia a página semanal. Aí eu fui chamado, por coincidência, no mesmo dia eu encontro o cara que era diretor do jornal, do Diário de Alagoas. Ele tinha acompanhado. Aí disse, pô, vem me chamar. Olha só. Aí eu fiz o jornal do Diário de Alagoas quase um ano, trabalhando tudo, e de graça, mas aprendendo. Né? Eu não diria que foi de graça, eu diria que foi um grande investimento. Certamente. Aí do Diário eu fui subindo, fui para o Jornal de Alagoas, aí comecei a ganhar prêmio. Aí
fui chamado para escrever na rádio, porque as resenhas eram escritas naquela época. Né? Um dia eu precisava de alguém para fazer uma reportagem no meio da resenha, para não ficar só aquela gritaria. Né? Não tinha ninguém. Aí, veja só, como eu conheci esse jornal, as coisas como acontecem, né? Cavalo passa selado, ou você monta ou nunca mais. Aí eu disse, sabe quando tem que fazer, eu vou fazer. Andava com um gravador gigantesco, né? Parecia um caminhão de externa. Né? Aí fiz, deu certo. Aí eu fui para o campo. Né? Do campo, eu terminei, aí eu voltei para a Gazeta de Alagoas, onde eu fui diretor da rádio, era diretor de esporte do jornal, onde surgiram grandes narradores. Né, da minha época, Arivaldo Maia, Edson Mauro, que hoje é titular da Rádio Globo, tudo isso foi da minha época. Eu diria que foi um período cíclico de ouro da imprensa alagoana. Né? Então, daí veio a televisão. Como eu era diretor da rádio, diretor do jornal, eu fui para a televisão. E era um desafio muito grande, Rembrandt, porque eu preenchia um horário entre a novela das 8 e o Jornal Nacional. E muitas vezes a novela chegava em cima da hora. Ela era gravada em Recife, chegava um dia depois, era exibida um dia depois em Alagoas. Então eu entrava no ar para preencher esse período. Os caras nem tiravam tempo. Eu podia falar 30 segundos, 2 minutos ou 15 minutos, como aconteceu. Então entra a escola do jornal da apuração, entra o rádio do improviso e você vai falar até o cara dar o sinal que está na hora de acabar. Era uma coisa louca, era um desafio todo dia, sem TP, sem nada. Era uma base total de improviso, do imprevisível. E isso deu certo. E o que ocorreu depois? Alguns anos depois, a gente não tinha equipe de externa, era só eu falando, né? Então, um dia a Globo telefona lá e pede uma matéria completa, com off, passagem, tudo isso, entrevista, para a volta do estádio Rei Pelé, reabertura, e tinha um jogo Brasil-Irlanda preparatória para a Copa do Mundo, de 82. E você já fazia esse tipo de reportagem? Não, né? Nunca. Era só aquela brecha ali do improviso. Tipo aqueles 2 minutos de João Saldanha, o meu era quantos minutos do Canuto, que ninguém sabia, nem eu. Aí eu fui fazer. Eu era bem bom em termos de legenda. Eu não botava aqui como os caras fazem hoje assim. O cara simplesmente identifica quem está na foto. Né? Na época eu fazia uma coisa um pouco mais criativa, sei lá. Por exemplo, a foto do cara apontando, eu dizia, Valdemar Carabino aponta o sucesso do CCA. Usar as extremas, tá entendendo? Essas coisas. E eu fiz isso. E aí eu fui, mas na raça. Ninguém me precisou pegar microfone nem nada. Quando eu terminei a matéria que eu editei, mandei para o Rio, disse, será que eles vão aproveitar? Para surpresa geral e impacto total, essa matéria encerra o Globo Esporte Nacional. Primeira matéria. E o mais incrível ainda, ela é reproduzida na íntegra no Jornal Nacional. Nossa Senhora. Entendeu? Uma coisa muito interessante. Sua primeira entrada no Jornal Nacional. Foi. A primeira matéria foi o Globo Esporte e Jornal Nacional. Aí eu passei a ser cobrado para fazer matéria toda semana. E aí surge um novo viés da minha carreira. O que a gente sempre teve, você, Chico, o grande Chico José aqui, que é o símbolo da reportagem. Sem dúvida. É muita dedicação, é muito empenho, é muito querer fazer bem feito. Né? Pode não fazer bem feito, mas tenta ao máximo fazer bem feito. E aí eu fui nessa onda. Então, uma coisa foi acontecendo atrás da outra, e o cavalo montava, selado, eu montava no fio da peste, entendeu? E em frente. Foi assim a minha vida. Quer dizer, você perguntar qual é a razão? É dedicação, é amor, é vontade de fazer bem feito.